Sabe, eu tava tava no Instagram e eu comecei a ver um vídeo, uma fábrica chinesa, japonesa, com um bloco de ferro vermelho, uma prensa enorme e dando pancada. Pancada, e o bloco era um bloco bem grande de ferro. E não sei se vocês já trabalharam com isso, eu já trabalhei com ferreiro, forja, ferro vermelho e marreta. É, é muito difícil, cara. E é muito calor, é horrível. Ah, tem quem goste, mas tá bom. Não era bem o que eu gosto também, mas não é bem o que eu queria pra vida. E, e de um bloco bem grande, eles vão batendo, batendo, batendo até reduzir bastante o tamanho. E é o mesmo processo que eles usam. Esse vídeo era uma fabricação de uma peça, mas é o mesmo processo para fabricação de espadas também. Eles pegam uma peça grande de ferro, de aço, e batem até ela comprimir, porque assim os átomos do material ficam bem juntos e o material fica muito mais duro e muito mais resistente e tem muito mais finalidade. E gente, e os problemas da nossa vida são semelhantes a essas pancadas no ferro. A gente é um bloco e quanto mais pancada a gente recebe da vida, melhor a gente fica. E isso aqui é fantástico. Gente, as pancadas que a gente recebe da vida são simplesmente para o nosso crescimento. E Deus já manda especialmente para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se tornar forte. Não se engane que isso vai mudar. Não se engane que as pessoas vão ser mais amáveis. Não se engane pensando que as coisas vão ficar mais fáceis. Não, as coisas não vão ficar mais fáceis. É você que vai ficar mais forte. É você que vai aprender a ter maturidade para não ficar ligando para coisas pequenas. E é você que realmente vai fazer a diferença. E você precisa entender que no final do processo todo de levar pancada da vida, você vai ficar muito mais forte para você conseguir realmente atingir a altura das coisas que você deseja e dos planos que Deus tem para a sua vida. Então você precisa ter sempre isso em mente. E esse conceito é muito importante. Jesus, em toda a sua trajetória, ele usa muito bem esse conceito. E ele vem falando especialmente aqui sobre as pessoas, mas eu quero que vocês agora neste momento apliquem isso não só a como as pessoas nos tratam, porque a gente recebe pancada o tempo todo, das pessoas, do trabalho e da vida em geral. A gente sempre recebe umas pancadinhas para a gente ficar um pouquinho mais duro e para dar a forma que a gente precisa ficar. Entendeu? A gente é um bloco e a gente precisa. É pancada que a gente precisa para adquirir a forma certa para ter uma utilidade extraordinária. Então Jesus vem falando o seguinte, ó. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Faz total lógica isso, né? Quem é nosso amigo a gente ama, quem é nosso inimigo a gente odeia. Agora, Jesus, o mestre da inteligência emocional, ele vem falando o seguinte: amem e orem pelos seus inimigos. E uau, cara, a gente precisa amar verdadeiramente os nossos inimigos. Tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que a gente às vezes tem um olhar como assim, isso me faz mal, isso me prejudica, a gente precisa olhar exatamente para isso e falar, cara, que bom isso, que ótimo. Parabéns, vou orar por você, que Deus abençoe bastante essa situação. E esse é um conceito bem difícil de ser colocado em prática, mas se colocado em prática realmente muda a vida de qualquer um. Porque quando a gente realmente entende, quando a gente realmente compreende que todas as coisas boas e todas as coisas ruins contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento físico, emocional, mental, a gente para de ter essa visão de que, cara, isso está acontecendo, isso é ruim, isso é para me prejudicar, nossa, como eu me sinto mal com isso, nossa, como eu fui afetado por isso, nossa, aquela pessoa falou mal de mim, nossa, que raiva que deu. Quando a gente percebe que tudo isso, o que falaram da gente, o tudo de ruim que aconteceu, é simplesmente tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento, cara, é aí que a gente começa a pensar, puxa, que bom. E a gente começa a ter exatamente essa visão que Jesus veio ensinar. Olha, orem
pelos que vos perseguem, orem por aqueles que são os inimigos de vocês, orem pelas pessoas que lhes caluniam. E realmente isso vai ser fantástico. Não porque você vai mudar as outras pessoas, não. E esse é um ponto muito importante da gente entender. A nossa vida aqui, nós não estamos aqui para mudar as outras pessoas. Não é nossa missão mudar os outros. E a gente vive constantemente, não constantemente, mas muitas vezes querendo mudar os outros. A gente fala, cara, os outros tinha que mudar, tinha que deixar de ser assim. O outro, fulano tinha que parar de falar mal da vida do outro. O outro tinha que perdoar mais. O ciclano tinha que ser assim. E a gente vive querendo mudar os outros. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é mudarmos a nós mesmos. As únicas pessoas que a gente precisa ficar olhando e reparando defeito somos nós. As únicas pessoas que a gente precisa examinar dia e noite o que precisa realmente mudar é nós. E tem uma historinha que tinha um homem e ele, na sua juventude, ele ficava olhando para as coisas do mundo e ele ficava orando: Pai, muda as pessoas, coloca amor no coração das pessoas, transforma a vida das pessoas. E ele era solteiro e ele se casou e ele continuou orando todo dia a mesma oração: Pai, muda a vida das pessoas, muda as pessoas ao redor. E orava pela mãe, pelos tios, pelos governantes, orando para todo mundo, para Deus mudar a vida deles. E ele ficou pai e continuou com a mesma oração. E chegou aos 45, 60 anos, 65, 70 anos, a mesma oração. Até que um dia, velhinho, ele, com um pouco de sabedoria que ele adquiriu dos anos, ele realmente compreendeu qual que era o segredo. Que ele não tinha. Ele olhou para trás e ele viu que não tinha mudado nada. A vida dele não tinha mudado, a família dele não tinha mudado, ninguém tinha mudado. E ele percebeu qual que era o problema. Porque o problema não era as outras pessoas. Não é as outras pessoas que ele tinha que ter orado. Era: Pai, muda a minha vida. E às vezes a gente precisa passar uma vida inteira orando para os outros mudar, achando que os outros têm que amar a gente mais, achando que nossa vida tem que ser mais fácil, achando que as coisas ao nosso redor têm que mudar. E não é. A única pessoa que tem que mudar somos nós. A vida não tem que deixar de ter menos problema. Não, é a gente que precisa ficar mais forte. E é a gente que vai crescer e é a gente que vai evoluir. E interessante é que Deus já manda exatamente os problemas da nossa vida, as pessoas para encher nosso saco, para nos tirar a paciência, para falar mal da gente, para dar prejuízo financeiro para a gente, exatamente para a gente crescer, para a gente não ficar ligando para essas coisinhas pequenas. E isso a gente precisa entender. E enquanto a gente não entender isso, mais problema a gente tem. Interessante também isso. Enquanto a gente não aprender que as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, que todas as dificuldades que a gente passa, que os problemas que a gente enfrenta são para o nosso crescimento, e enquanto a gente não aprende a lição, a gente continua tendo mais problemas. E deixa eu explicar aí qual que é a principal lição que a gente precisa tirar dos problemas. Bom, muitas e muitas coisas. A gente vai aprender a ser mais resiliente, compreender mais as pessoas, compreender mais as situações, nos controlarmos. Mas eu acho que a principal lição, gente, é não reclamar. A gente precisa aprender a não reclamar. E, além de não reclamar, agradecer por todas as coisas de ruins que acontecem pela nossa vida. Sermos realmente gratos, tanto pelo que é bom na nossa vida, como sermos gratos pelo que é ruim na nossa vida. E sermos verdadeiramente gratos. Não é ficar fingindo ficar escrevendo que é grato, não. É realmente ser grato, sabendo que todas as coisas é para o nosso crescimento e é para o nosso melhor. E é interessante porque esse conceito, Jesus ele traz da seguinte maneira: olha, se alguém obrigar vocês a andar 1 milha, anda com ele 2. E não é para andar reclamando, é para andar
verdadeiramente de todo o coração. De todo o coração, cara. Isso é uma paz que a gente vive no coração tão grande, que isso faz um bem pra gente. É o melhor remédio do mundo. Nossa, imagina só. Você foi obrigado a fazer uma coisa. Vai lá e faz o dobro. E isso é fantástico. Quando a gente começa realmente a entender isso e fazer isso em todos os aspectos da nossa vida, a nossa vida fica realmente extraordinária. E a gente tem uma alegria extraordinária, a gente tem uma energia extraordinária. E Jesus falou também o seguinte: olha, se alguém te dá um tapa na cara, vira a outra face. Simples, não é tão simples, pô. Agora, qual que é o difícil? O difícil é a gente realmente se controlar. Realmente a gente ter esse, esse desenvolvimento emocional de a pessoa bate de um lado, a gente vira o outro lado, a pessoa bate também, e a gente continua sorrindo sem nenhuma reação de raiva. Isso é fantástico. Esse é o nível que a gente precisa ter. E esse é o nível das pessoas realmente grandes no mundo. Assim como Jesus. Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele trazia exatamente esse conceito. Gente, nunca reaja. Sempre ame, sempre perdoe. Independente do momento. Haja com amor. Haja com amor. E, cara, uau. Isso realmente é um conceito muito contrário do que a gente vê no mundo. Por quê? A pessoa falou que vai bater na cara da gente, a gente já tá querendo chamar a polícia, já tá querendo processar, já tá querendo chamar a galera para brigar. E a gente tem mil e uma jeitos de retribuir na mesma moeda. E, bom, e eu vou concordar que é até natural isso. A gente é da nossa natureza querer retribuir na mesma moeda. Ou, às vezes, mais do que aquilo que a gente percebe como sendo algo ruim na nossa vida, que na verdade não é algo ruim. Agora, o desafio é a gente realmente ter este sentimento. E é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. E é totalmente diferente. Olha só. Analisa e presta atenção nisso. Quando a gente realmente vive dessa maneira, a nossa vida e a nossa bioquímica muda completamente. Por quê? Porque a gente muda a nossa comunicação com nós mesmos. Quando a gente percebe algo bom ou ruim e atribui isso um significado, por exemplo, alguém falou mal da gente no trabalho, na faculdade, na escola, e a gente fala, nossa, que, que dia ruim, que fofocaiada naquele meu trabalho, naquela minha escola, e isso a gente atribui um mau significado. E os mais prejudicados, sabe quem é? Nós mesmos, porque quando a gente atribui um mau significado, o corpo para de produzir hormônios bons e começa a produzir hormônios ruins, e a gente fica estressado, a gente fica depressivo e várias outras coisas, tendo maus sentimentos. Agora, quando a gente fala assim, uau, que bom, falou mal, não, deixa falar o que quiser da gente. Realmente a gente vive muito mais feliz. Por quê? Porque a gente se concentra em nós, cara. Isso aí, a gente percebe que tudo isso é para deixar eu mais forte. E eu não vou ficar ligando para quem cuida da vida dos outros. Por quê? Gente que cuida da vida dos outros, primeiro, geralmente não, sua totalidade, não é feliz. Gente que é feliz não cuida da vida dos outros. Gente que é realmente feliz cuida da sua própria vida. E é difícil as pessoas entenderem isso, mas é mais difícil praticar porque elas verdadeiramente não são felizes e elas gostam de ficar apontando o dedo na vida dos outros justamente por isso, porque parece que elas se sentem bem com isso.
Então, cara, deixa elas em paz e vamos viver a nossa vida mais em paz ainda, mais felizes ainda. Agora, dentro disso também tem um ponto muito importante que é foco no nosso objetivo. Se a gente ficar perdendo tempo de ligar para todos os acontecimentos ruins da nossa vida e ficar se concentrando neles, a gente perde o foco do que realmente importa na nossa vida. E quando a gente perde esse foco, a nossa vida vai ficar empacada e a gente não vai conseguir atingir então as nossas metas. Se a gente perde o foco, a gente para de atingir as nossas metas. Por isso que a gente precisa manter realmente o foco naquilo que a gente deseja, realmente agradecendo por tudo que nos acontece, sabendo que tudo e qualquer coisa que nos acontece é para o nosso benefício. De alguma forma, isso vai contribuir para o nosso crescimento. Então, seja lá que dificuldade que você está passando na sua vida. Pode ser muitas coisas, mas entenda uma coisa: tudo isso é para a sua evolução e para você ficar cada vez mais forte. As pancadas que a vida te dá é para você ficar mais forte, porque coisa muito boa está vindo pela frente e você precisa estar preparado. Então, gente, é isso aí. Lembre-se, recapitulando, sempre atribuam um bom significado. Segundo, entenda que todos os problemas e as dificuldades e as pessoas que enchem o seu saco que aparecem na sua vida é para te deixar mais forte. Segundo, terceiro, agradeça por tudo o que acontece na sua vida, porque tudo é para o seu benefício, tudo mesmo. Então, realmente agradeça por tudo e viva uma vida feliz e alegre. É isso aí. E sempre focando nos seus objetivos, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.